Essa é a estrutura de camadas do modelo de referência OSI. Ele é composto de 7 camadas, sendo a primeira camada de nível físico, depois nível de enlace, nível de rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Vamos ver agora de forma geral os objetivos de cada uma dessas camadas. Primeiro, a camada de nível físico. Essa é a camada responsável pela transmissão dos bits no meio de comunicação. Ela define os conectores do meio físico, ela define o tempo de duração de um bit e acaba definindo a vazão de rede. O que significa isso? A camada de nível físico ela pertence à interface de rede, à placa de rede. É no nível físico que são recebidos os bits que devem ser transmitidos e é ali que esses bits então são representados através de sinais. Ou seja, se eu tenho um meio físico de par trançado, um cabo, né? Um cabo coaxial, um cabo de par trançado, eu vou representar os meus bits através de sinais elétricos. Se eu tenho uma fibra óptica, vou representar os meus bits através de sinais luminosos. Se eu tenho uma comunicação, uma placa de rede sem fios, eu vou transmitir os meus bits através de sinais de micro-ondas. Como a camada física é responsável também pela definição de tempo de duração de um bit, ou seja, quanto tempo demora para eu conseguir transmitir um bit 0, um bit 1 e assim por diante, é responsabilidade dela a definição da velocidade da rede. Ou seja, quantos bits eu vou conseguir representar por segundo. Tá? Então a gente vai ver essa camada com mais calma na disciplina de redes de computadores. Mas, por enquanto, vocês devem saber que o nível físico é o nível que representa os bits no meio físico de comunicação. Segundo nível é o nível de enlace. O nível de enlace, ele delimita um quadro que deve ser transmitido, ou seja, como indicar na rede que eu estou começando uma transmissão, como indicar para a rede que eu finalizei a transmissão de um determinado quadro, de um conjunto de bits. Também cabe ao nível de enlace realizar o controle de acesso ao meio físico. O controle de acesso ao meio físico é quem pode transmitir num determinado momento. Imagine que ninguém está utilizando a rede e uma determinada estação quer começar a utilizar a rede. Ela pode iniciar a transmissão. Se duas estações transmitem ao mesmo tempo e existe uma colisão, ou seja, existe interferência mútua, como fazer para identificar essa interferência e para retransmitir o sinal? Então, tudo isso são funcionalidades do nível de enlace. Controle de erros de transmissão no meio físico, que eu estava explicando agora. Controle de fluxo. Controle de fluxo, ele diz respeito à velocidade de transmissão. Eu não posso transmitir mais rapidamente do que o meu destinatário pode receber as informações. Então, isso também é feito no nível de enlace. E endereçamentos de placa de rede, endereçamentos de nível de enlace, que é o que a gente chama de endereço MAC, né? Então, o endereço MAC é um endereço que vem gravado na placa de rede, e esse endereço, então, ele é de responsabilidade do nível de enlace. A camada de rede é responsável pela entrega de dados no destino. É o nível de rede que realiza o roteamento dos pacotes através da internet. Também é responsabilidade do nível de rede realizar ações de controle de congestionamento ou rerotear os pacotes, ou seja, encontrar caminhos alternativos para os pacotes em caso de perda de linha. É a responsabilidade do nível de rede realizar o endereçamento de rede no nível de internet. Camada de transporte é a primeira camada que tem uma visão fim a fim, ou seja, o nível de transporte não enxerga os nodos intermediários, os roteadores da internet. Então, a camada de transporte não precisa se preocupar com o roteamento, já que essa é uma responsabilidade do nível de rede. É mais ou menos como aquele cliente fornecedor que nós vimos no exemplo anterior. O cliente fornecedor não se importam com qual, não precisam se importar com qual mecanismo de entrega do contrato. Então, o nível de transporte, para ele não se preocupa com nada em relação ao caminho que os pacotes devem seguir. Ele tem uma visão de origem e destino fim a fim. Também a responsabilidade do nível de transporte fazer a multiplexação do uso de rede entre aplicações, ou seja, eu tenho diversas aplicações abertas, tenho diversas aplicações funcionando e utilizando a rede, para qual aplicação eu devo entregar qual pacote. É a responsabilidade do nível de transporte. Também é responsabilidade do nível de transporte realizar a divisão dos dados em pacotes, ou seja, se eu tenho um grande volume de dados que eu preciso entregar de uma máquina para outra,
cabe ao nível de transporte realizar a quebra dessa grande quantidade de dados em pacotes para serem entregues na rede. Também faz parte do nível de transporte o controle de erro, fim a fim, ou seja, se os pacotes chegaram sem erro no destinatário, controle de fluxo e controle de sequência também, se os pacotes chegaram na ordem no final. Nível de sessão. O nível de sessão realiza o gerenciamento de tokens de sessão entre aplicações. O nível de sessão ele faz parte apenas do modelo de referência OSI, ele não existe na implementação TCP/IP. Se o nível de sessão existisse, nós teríamos aplicações que possuem um fluxo de dados muito grande, por exemplo. Essas aplicações poderiam mandar uma grande sequência de fluxo e confirmar parte dessa sequência, ou seja, eu enviaria uma parte dos dados, eu confirmaria essa chegada. Caso houvesse uma interrupção da comunicação, eu poderia retornar a esse ponto que foi confirmado, ou seja, esse checkpoint. Até aqui tudo bem. E continuaria o fluxo a partir daquele ponto. Então, isso não existe na implementação da rede da arquitetura TCP/IP. O nível de apresentação ele é responsável por padronização de formatos e alteração dos dados de aplicação. Ou seja, também o nível de apresentação ele também não existe, tá, na implementação TCP/IP. Se existisse, ele seria a camada responsável por realizar criptografia, compactação de dados, compatibilização de protocolos diferentes, de aplicações diferentes. Então, ele faria a transformação dos dados da aplicação. A última camada do modelo de referência OSI é o nível de aplicação. A aplicação é o software aplicativo que nós temos instalado no computador. Ele é a interface com o usuário para o uso da rede. Então, exemplos de aplicação que nós temos: navegador, cliente de e-mail, cliente de VoIP, etc. Aqui nós temos uma visão mais geral, então, das camadas, né, tanto da arquitetura OSI quanto da arquitetura TCP/IP. Novamente, nós utilizamos na prática a arquitetura TCP/IP. Então, o que nós temos, né, na prática, utilizado atualmente, é uma camada que se chama intrarrede, que engloba as funcionalidades, né, do nível físico e enlace que nós vimos. Então, essa camada de intrarrede ela é responsável pela representação dos bits no meio físico, ela é responsável pelo controle de erros de nível físico, pelo endereçamento de nível físico, controle de fluxo de nível físico também. Então, essa implementação, vocês podem ver que ela está em cinza, porque ela não faz parte do modelo TCP/IP. Ela é uma camada externa ao modelo TCP/IP. O que vocês podem imaginar é que tanto o nível 1 quanto o nível 2, seja o nível físico de enlace, que estão agrupados nessa camada intra-rede, eles são, na realidade, a própria placa de rede, a interface de rede que a gente usa. Depois nós temos o nível de rede, utilizamos o protocolo IP. O nível de transporte, utilizamos o protocolo TCP e UDP. E o nível de aplicação. Observem também que no TCP/IP nós usamos a numeração do modelo de referência OSI. Isso permanece dessa forma. Então, nós falamos que o nível de rede é o nível 3, o nível de transporte 4, o nível de aplicação é o nível 7. Não existem níveis 5 e 6 na arquitetura TCP/IP. Então, sempre que vocês escutarem algo do tipo, esse é um switch layer 3, ou seja, um switch nível 3, significa que esse switch opera até o nível de rede. Significa que eles têm as 3 primeiras camadas. Quando vocês escutarem algo do tipo, este é um proxy de aplicação, ou seja, ele opera no layer 7, no nível 7. Significa que ele tem toda a implementação da arquitetura TCP/IP nele. Como isso é distribuído na prática? Então, as camadas 1 e 2, nível físico e nível de enlace, estão concentradas, como eu falei, nessa camada chamada intrarrede, e isso é implementado na placa de rede que nós colocamos no computador. Então, uma placa de rede sem fio tem um nível de enlace físico das redes sem fio, padrão I3E 802.11, por exemplo. Uma placa de rede Ethernet possui os níveis físico e enlace Ethernet, e assim sucessivamente. Os níveis de rede de transporte eles são implementados via software no sistema operacional. Então, existe uma implementação dos protocolos de rede e transporte no Windows, uma implementação no Linux, no iOS, no macOS, no Android e assim por diante. Então, todo o computador, todo dispositivo que é capaz de se comunicar com a internet possui, então, no seu sistema operacional, uma implementação dos protocolos de nível de transporte e nível de rede.
E por fim, o nível de aplicação é o software aplicativo que nós instalamos no nosso sistema operacional. Então, quando vocês instalam um navegador, vocês estão instalando o software aplicativo e assim por diante. É extremamente importante vocês memorizarem essa estrutura e identificarem onde cada camada está e também saber qual a responsabilidade de cada uma dessas camadas. Bom, os padrões. Como eu falei anteriormente, cada camada possui uma definição de funcionalidades e essa definição tem que ser padronizada de forma que os desenvolvedores do sistema operacional Windows, por exemplo, implementem os protocolos de rede de transporte que sejam compatíveis com o protocolo desenvolvido por pessoas no mundo Linux, por exemplo. Então, quem define esses padrões? Os padrões eles são divididos em dois grupos. Quem define padrões de nível de enlace e físico é a I3E. Então, existem padrões públicos. Por exemplo, se vocês querem obter o padrão utilizado para a definição de uma placa de rede Ethernet, basta acessar o site www.i3e802.org e vocês vão ter lá um conjunto de padrões que vocês podem obter gratuitamente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês não encontram a resposta em livro, vocês podem ir direto no padrão para ver como é que é definida aquela funcionalidade ou a dúvida, como resolver a dúvida que vocês têm. Os outros três níveis, ou seja, os níveis que envolvem realmente o TCP/IP, o nível de rede, transporte e aplicação, são definidos pela Internet Engineering Task Force, a IETF. Então, www.ietf.org, existe lá os documentos que padronizam o protocolo IP, o protocolo TCP, o protocolo DP, o HTTP, o FTP e assim por diante. Então, todos os protocolos de nível de aplicação, transporte e rede que nós utilizamos hoje na internet, eles são definidos, então, em padrões denominados RFCs. São os Request for Comments.